Irmãos, nesses dias eu estava meditando nessa palavra e Deus falou muito, muito comigo, fazendo eu lembrar, trazer à memória o tempo que nós temos vivido. E a palavra do Senhor, ela tem muito, muito, muito para nos ensinar. E a palavra do Senhor, ela nos faz crescer, ela nos faz amadurecer. Então, tudo que está na Bíblia serve como exemplo para fazer-nos realmente entender os propósitos, os desígnios do Senhor nessa terra. E a palavra que nós vamos estava meditando hoje está baseado lá em Hebreus 11, do 24 ao 29, e também toda a palavra, todo o ponto que nós vamos falar está escrito lá em Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 15, depois você pode ler minuciosamente aí na sua casa, com calma, e meditar nessa palavra que é poderosa, e que ela realmente possa falar com você de uma forma muito particular, e que realmente possa produzir muito fruto no seu coração, esse testemunho que está na Bíblia sobre o povo hebreu. Nós temos vivido tempos muito difíceis, assim como aquele povo estava vivendo tempos difíceis lá no Egito. Porém, nós temos um versículo de promessa que fala lá em 1 João 5,4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. As dificuldades vêm, porém, Deus é que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Nós vamos ler lá em Hebreus 11, do 24 ao 29, o povo de Deus estava ali sofrendo. E esse mesmo Deus que nos dá a vitória que vence o mundo através da fé, esse mesmo Deus era o Deus que estava com eles lá. E Deus, olha só que coisa maravilhosa o que o Senhor fez com aquele povo. Ele diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. E aqui nós vemos que o mesmo problema que o povo estava sofrendo lá no Egito é o problema que nós temos enfrentado hoje. Nós estamos sendo fadigados, temos sido realmente oprimidos por essa grande pandemia. E aqui nós podemos extrair alguns ensinamentos muito, muito profundos desse texto. Nós podemos aprender muito, muito com os hebreus e essa história. E aqui a Bíblia fala, fala sobre essa grande libertação. E eu gostaria de fazer uma pergunta, o nosso tema dessa noite é: o que as lutas podem produzir em nós? As lutas podem produzir em nós a necessidade de um conserto. Deus tinha um propósito na vida daquele povo hebreu. O povo, ele tinha se esquecido da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de dar-lhes uma terra que emana leite e mel. O povo estava muito confortável lá no Egito, já tinham até arrumado outros ídolos, eles estavam ali já no meio das suas orgias, adorando outros deuses, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, quando Deus permite que Faraó oprima aquele povo, eles lembram da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles estavam sofrendo muito. Faraó até falou que era para matar os bebês, todos os bebês homens
que ele estava querendo com isso? Ele estava querendo contaminar o povo hebreu e exterminar com essa promessa que Deus tinha falado, que da família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ele queria realmente que as meninas hebreias casassem com os egípcios. Então, essa promessa teria acabado. Porém, Deus é poderoso. E o que Deus fez aqui, gente? Deus foi lá, pensou um menininho, protegeu ele de forma extraordinária, de forma milagrosa, que ninguém jamais conseguiria fazer. Imagina, gente, um nenenzinho, a mãe dele conseguir esconder ele por 3 meses, depois soltar no rio, a filha de Faraó adotar esse bebê, né? Depois trazer para Joquebede, a própria mãe cuidar dele até os 5 anos, e ali ela aproveitou, gente, ela aproveitou para ensinar esse menino no caminho do Senhor. Ela ensinou ele a amar a Deus, ele ensinou a palavra de Deus, ela ensinou que ele era hebreu, que ele era também filho da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. E ali ele cresceu, depois ele foi para o palácio, estudou e tudo mais, mas ele tinha amor por aquele povo hebreu. Ele tinha amor por aquele povo hebreu. Então, em toda aquela situação difícil, Deus queria fazer um concerto com aquele povo. Ele queria fazer com que eles lembrassem da promessa que ele tinha feito a eles. E o que aconteceu? A Bíblia, Deus é sempre misericordioso, bondoso. Deus sempre tem tido misericórdia de nós. E ele fala assim que a única coisa que a gente precisa fazer é se arrepender. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então aquele povo estava ali, oprimido, por causa de um propósito, porque eles tinham esquecido de Deus. Então, quando eles oram e pedem a Deus um socorro, Deus já estava providenciando, foi lá, preparou esse menininho, mesmo que eles não soubessem disso. E aí, então, passou-se algum tempo, Moisés estava ali, passou-se 40 anos, e então ele viu aquela fadiga daquele povo, ele tenta defender um hebreu, e então acaba matando um egípcio, e ele vai, né, e foge para o deserto. Ele foge para o deserto. Em meio a toda aquela circunstância, aquela adversidade. As lutas, irmãos, produzem em nós ensinamento e maturidade. Moisés, ele tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador daquele povo, porém ele ainda não tinha aprendido exatamente quem era Deus. Ele não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele só ouviu falar quem era Deus. Ele não tinha a maturidade ainda. Então, quando ele vai lá para o deserto, ele fica ali cuidando de ovelhas, e Deus fica ali tratando do orgulho dele, da arrogância dele, fazendo ele se tornar paciente e humilde, porque ele aprendeu ali a pastorear aquelas ovelhas. E Deus fez com que nascesse no coração dele o desejo de libertar aquele povo, de olhar para aquele povo como ovelha que não tinha pastor. Então, Deus, depois de Moisés passar por toda essa escola, né, para amadurecer, Deus aparece para ele numa sarça ardente, que não se consumia, representando a presença do Senhor ali naquele lugar. E ele... Olha, vamos ler um texto lá de Hebreus 11, 24, que fala assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a preferir os prazeres transitórios do pecado. Então, ele desistiu, né, de ser o filho de Faraó para agradar a Deus. Então, quando Deus passa ali, aparece para ele naquela sarça ardente que não se consumia, e ele conhecia Deus só de ouvir. Ele já tinha lançado fora a mão do Egito, mas ele, por causa de um Deus que ele tinha ouvido falar, agora ele estava conhecendo Deus de ver, face a face, de conversar com Deus. Então Deus aparece para ele ali naquela sarça ardente. Então, em meio àquela luta, ele estava lá fugido, né, do Egito, né, estava se escondendo no deserto,
em toda aquela situação e Deus produz nele maturidade e então ele está pronto ali para conhecer o Senhor. Então, quando ele aparece lá naquela sarça ardente, Deus está falando para ele assim, que agora era o momento dele ter intimidade com Deus. As lutas, irmãos, na nossa vida, ela produz isso, ela produz intimidade com Deus. Eu sempre falo assim, olha, os feitos do Senhor que eu vi que Ele fez na minha vida no passado, é que serve de motivação para saber que Ele vai continuar agindo agora. Então, da mesma forma, irmãos, a gente tem que olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida e falar assim, nossa, Deus continua agindo, Deus é o mesmo Deus, Ele continua agindo. Mas por que a gente tem essa fé? Porque a gente adquiriu tendo intimidade com Deus. Então, as lutas, as adversidades, ela vem, mas ela tem um grande propósito, que é nos tornar mais fortes, mais firmes, e também para nos dar intimidade com Deus. Moisés estava ali, naquele lugar. Gente, que coisa tremenda. Quando você lê esse texto lá em Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4, ele fala sobre isso, sobre Deus se revelando a Moisés. Mas quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Mas, e aí então, e Deus se apresenta para ele, fala quem ele é, né, e todo o seu plano para Moisés. Ele fala, mas eles não vão acreditar em mim. E então Deus continua falando com ele, mostrando para ele que era Deus, faz uns milagres e tudo mais. E Moisés ficam ali falando, Senhor, mas eu sou gago. Senhor, mas eu não consigo. Ai, mas eu não, eles não vão acreditar em mim. Então ele arruma um monte de desculpas. Porém, no final de tudo, ele fala, tá bom, Senhor, eu entendi que o Senhor é Deus. Ele estava vendo Deus ali, Deus falando com ele, então ele falou, eu vou obedecer. Ok, então tá bom. E aí foi Moisés e Arão, Deus levantarão para falar com o faraó. Porém, mesmo tendo essa intimidade toda com Deus, né, ele vai para lá, vai lá para o Egito, em tudo para falar com o faraó, mesmo sem, mesmo tendo que usar Arão como intérprete e tudo, ele vai com tanta convicção, com tanta certeza de que Deus era poderoso e que Deus poderia fazer o que quisesse para poder libertar aquele povo. E, mais uma vez, né, ele vai lá, fala com o faraó endurece o coração, e ele não deixa o povo ir, Deus vai mandando as pragas, ele deixa, depois desdeixa, e assim vai. Mas, porém, todas as pragas, ela tem um propósito. Eu não vou falar sobre todas aqui, mas todas as pragas vieram rebater os deuses do Egito. E também, todas as pragas aconteceram para também dar testemunho, não só para os egípcios, mas também para fortalecer a fé dos hebreus, de que Deus era poderoso, e também para dar testemunho para as pessoas que estavam ao redor ali do Egito. Então, Deus endurece o coração de Faraó e não deixa o povo ir, e Deus fala, então, ok, tudo bem. Deus tinha um propósito. Então, em meio a todas aquelas lutas, aquelas situações todas, vem a última praga para mostrar para eles. Né? E aqui ele fala não só da última praga do primogênito, mas nos traz também a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o primogênito, Filho de Deus. E aí, então, lá em Hebreus 11, 28 diz, pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos mais velhos. Então, Moisés foi ali, com toda a ousadia, não olhou para trás, mesmo o faraó com aquela dureza de coração e tudo mais. E aí, então, aqui Deus dá um grande ensinamento, né, como Moisés como libertador do povo, mas aqui, na última praga, o Senhor já estava mostrando a cruz de Jesus. Quando manda matar o cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano de idade, ele estava dizendo que Jesus era o perfeito Filho de Deus, assim como aquele cordeiro, e que ele morreu na plenitude da vida, assim como um cordeiro novo. Jesus tinha 33 anos quando ele morreu por nós. E ele pega e fala assim, então vocês vão comer a Páscoa, e todos os anos vocês vão comemorar a Páscoa, lembrando, né, do grande livramento que eu vos trago. E depois nós vemos que Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, e ele diz,
comei, celebrai a ceia, né, do Senhor até que eu venha. E é um memorial perpétuo. E aí o que aconteceu? Eles se prepararam, fizeram tudo como Deus tinha ordenado, vestiram a roupa, pegaram o cordeiro, assaram, pegaram o sangue e passaram nos umbrais, e para quando o anjo da morte viesse, não tocasse neles. Irmãos, da mesma forma somos nós. Deus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Redentor. E o sangue de Jesus precisa ser passado no nosso coração. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque nenhuma praga, nenhum mal vai nos tocar. Só se o Senhor quiser, só se o Senhor permitir. Porém, os filhos de Deus têm esperança. A nossa vida não acaba aqui, nós temos esperança de uma vida eterna. E o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo para isso. Então, o sangue dele aspergido no nosso coração é que nos dá essa convicção, essa fé, essa esperança de que nós estaremos com ele. Então o povo, né, veste aquela roupa, come o cordeiro, fica ali esperando. Quando passa a ira de Deus e mata os primogênitos, Faraó afrouxa o coração e fala, pode ir. Pode ir. E então o povo vai e marcha. Quando chega em frente ao Mar Vermelho, tudo fechado, olha para trás, Faraó vem atrás. Porém, eles não estavam só. Deus estava com eles. Deus estava com eles, assim como Ele está conosco hoje. As adversidades vão vir, vai ser difícil, vai, mas porém Deus já enviou o nosso Redentor que está conosco. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Não tem nada que Ele não possa fazer. E quando o povo chega ali em frente àquele mar, eles pensam, poxa, está tudo perdido agora, né? O que adiantou tudo isso agora? Vamos morrer todos. E então Deus fala, eu sou Deus soberano e eu estou sentado no trono. E manda Moisés erguer o cajado e o mar abre e eles passam em seco. E quando o faraó vem e entra para tentar perseguir, Deus fecha e mata todos eles. Mata todos eles. Interessante que a Bíblia fala, né, sobre isso de uma forma de uma forma tão deslumbrante, de tão soberana. Eu fico imaginando aquele mar aberto, Deus segurando de um lado do outro, o povo passando, e depois ele vem e mata os seus inimigos. Nós temos vários salmos que falam sobre isso, que o Senhor é que guerreia por nós. Ele que nos livra de todo o mal. Então, irmão, nós temos que nos apegar a Deus realmente com confiança, entendendo que Deus é que nos livra do mal. Nós temos que realmente nos prostrar diante desse Deus soberano, orar, clamar, pedir a Ele, porque assim como Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito, Deus pode nos livrar, pode nos libertar também de nós mesmos, do pecado, mas também das pragas, dessas coisas que têm assolado o nosso mundo. Nós temos que clamar ao Senhor, porque Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode soprar e as coisas podem acabar de uma vez, né? Aí as pragas podem ir embora. Deus pode resolver qualquer problema. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem controle absoluto sobre tudo. E nós temos esse Deus como âncora da nossa alma. Depois que o povo cruzou o Mar Vermelho. Gente, que coisa fantástica. Imagina eles olhar aquilo tudo lá. Ai, né, vamos morrer todos. E aí, fecha o mar. E acabou os inimigos. E Moisés canta um cântico. E esse cântico, ele é maravilhoso, está lá em Êxodo 15, depois vocês podem ler. E ele diz lá, né, eu vou ler algumas partes aqui, e diz, cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é o meu Salvador. Olha, que coisa mais linda, o Senhor é o que nos salva, gente. A gente tem que se apegar a Ele com confiança. Ele é o que salva, Ele é poderoso demais. E aí lá no 10 ele diz, mas tu soprastes o teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como um chumbo nas águas poderosas. Deus é todo poderoso. Ó, soprou, já foi. Deus é poderoso. Vamos nos apegar a Ele, pedir socorro a Ele. É o Deus que pode operar coisas que nós jamais pensamos, imaginamos ou sonhamos. E lá no 15:11 ele diz, quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor,
autor de grandes maravilhas. Nós temos visto muitas tragédias, mas, irmãos, nós temos também visto tantas vitórias, tantas vitórias, tantas vitórias, tantos milagres, tantas coisas que Deus tem operado. Deus continua agindo. Deus é o mesmo lá do Egito, é o mesmo Deus que está conosco. E Ele é esse Deus poderoso que opera grandes maravilhas. É o autor das maravilhas, coisa que o homem não pode fazer, jamais o Senhor faz. Lá no 12 ele diz, estende a tua mão direita e a terra engole os inimigos. Então, tem algum mal que Deus não possa vencer? Não, não tem. Então, nós temos que pedir ao Senhor para nos livrar de todo mal. O Senhor Jesus pede isso, né? Peço que os livre do mal, lá na oração sacerdotal. Então, vamos orar a Deus pedindo para Ele nos livrar de todo mal. Lá no 13 ele diz, com o teu amor, com o teu fiel amor, conduzes o teu povo que resgataste. Então, todos nós que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, pela vida de Jesus Cristo, Ele tem nos conduzido. E Ele nos guiará à nossa habitação. A nossa terra não é aqui. A nossa Canaã ainda há de vir. Então, vamos manter o nosso foco em Jesus Cristo. O Cordeiro, naquele momento, apontava para a cruz. Hoje, nós olhamos para a cruz, mas nós olhamos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele disse que voltaria para que nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Lá no 15, 18, ele diz, o Senhor reina para todo sempre. Irmãos, Deus está reinando sobre nós. E isso é que nos dá paz e esperança. É isso que realmente tranquiliza a nossa alma, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Mesmo que eu não entenda o que Ele está fazendo. Porém, nós olhamos para Ele com fé, com esperança, de que um dia estaremos com Ele. Que o Senhor realmente possa abençoar cada um de vocês. E que vocês não olhem para as adversidades com uma cara torta. Mas que vocês olhem para as adversidades como uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de ter intimidade com Deus. Que realmente você possa olhar para tudo isso e buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Tem uma canção que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Assim como a mão, né, assim como a mão do Senhor estava ali com o seu povo no Egito, Ele é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que está no nosso meio. Então, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive e reina sobre todos, soberano, sobre todas essas coisas. Que você realmente possa confiar nesse Deus e se achegar diante dEle e buscar nele e confiar nele. Que Deus abençoe cada um de vocês e que realmente o Senhor possa reinar na sua vida, no seu coração e na sua família. Senhor, nós te damos graça, Pai, por esse momento. Eu quero pedir ao Senhor que venha realmente derramar, ó Pai, dessa tua presença maravilhosa no coração de cada um dos meus irmãos. Sabemos, ó Deus, que a tua presença em nós, ó Deus, é que nos dá esperança para prosseguir, é que nos fortalece, Senhor. É a tua presença no nosso coração é que nos faz vencer. É a tua presença no nosso coração é que realmente faz com que possamos vencer a dor, a tristeza, a depressão. Ó Deus, é a tua presença, ó Pai, em nós, ó Deus, é que podemos crer no amanhã. Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor em nós, é que gera, ó Deus, em nós essa esperança, essa vontade, ó Deus, de viver para agradar ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor realmente possa gerar vida no coração de cada irmão que está na sua casa e que eles realmente possam entender que o Senhor é o nosso
libertador e que o Senhor está no meio de nós, reinando sobre todos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é esse Deus soberano. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nunca nos deixa só, Pai. Obrigado pela tua presença maravilhosa, Senhor, no nosso meio. Eu oro a Ti agradecendo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.